Meus cavaleiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o primeiro do ano de 2024. Hoje falaremos sobre o tema que certamente irá fazer muitas pessoas ficarem ainda mais com raiva de mim. Eu estou falando da Death Pill e os perigos que ela traz ao homem. A Red e a Black Pill não são ideologias, e muito menos um estilo de vida. Simplesmente, a primeira é o despertar de um indivíduo, fazendo ele ficar mais esperto em relação aos sofismas e falácias da sociedade. E a segunda é a evolução da primeira, e é baseada em fatos, deixo bem claro, fatos científicos, históricos, teológicos e etc., que são difíceis de aceitar, dói conhecê-los. Infelizmente, devido à popularidade das pílulas, muitas pessoas mal intencionadas estão se aproveitando dessa popularidade para lucrar, ter validação de ego, vender ilusões, disseminar suas convicções e etc., desvirtuando o que são as pílulas de fato. Começarei falando sobre a Red Pill. Ela foi sendo invadida com o passar do tempo pelos PUAs, Pick-up Artists, que são pessoas que estudam a arte da sedução e vendem cursos disso, que passaram da meia-idade e se tornaram tradicionalistas. Alguns se aposentaram desse ramo e outros viram na Red Pill uma oportunidade de ganhar dinheiro. Alguns ainda tiveram a patifaria de se autonomearem MGTOWs. Esses camaradas introduziram na Red o perigosíssimo fardo da performance, dizendo que se os senhores se esforçarem para fazer parte do topo, ou seja, fazerem parte dos homens de elite, vocês terão acesso às melhores fêmeas. Isso em si não é mentira. O problema está no esforço sobre-humano empregado nisso, na destruição de nossas saúdes, na alienação que sofremos em relação à realidade do ser de luz moderno e às leis misândricas, etc. Os PUAs gostam de utilizar a citação de Chris Rock, que é uma Black Pill difícil de ser aceita até mesmo para muitos Black Pillados, que diz: somente mulheres, crianças e cachorros são amados incondicionalmente. O homem só é amado enquanto ele pode prover alguma coisa. Devido a uma patologia emocional e à lavagem cerebral feita pela sociedade, a maioria dos homens, incluindo os Red Pillados e os Black Pillados, tem o desejo de ser amada pelos seres de luz. É esse o desejo que leva os homens à sua ruína, além de dar muitas visualizações e dinheiro a muitos produtores de conteúdo e vendedores de cursos de sedução. Muitos homens passaram a adotar o fardo da performance para assim terem seus desejos de serem amados pelos seres de luz saciados. Só que nenhum vendedor de curso de sedução diz o alto preço a ser pago para conseguir um ser de luz dessa maneira. O fardo da performance nada mais é do que o ser de luz pintar um quadro que mostra o que é um homem ideal, e os homens literalmente se matam para serem a moldura desse quadro. O maior problema disso é que a hipergamia feminina é insaciável e está desenfreada graças às ideologias e ao esforço que a sociedade faz para inflar o ego de nossas amadas fêmeas. Por causa disso, não é raro encontrarmos seres de luz da periferia que no mínimo acham que merece um Giga Shed ou um Sheik das Arábias. Como que um homem comum irá agradar as melhores fêmeas se nem as comuns ele agrada? Ainda há mais agravantes. Quando um ser de luz está no ápice de seu valor sexual, entre 18 e 25 anos, ele está com seu ego e suas expectativas saindo do universo conhecido, enquanto os senhores ainda estão no planeta Terra carregando o jegue de vocês nas costas de tão cansado que ele ficou de tentar ajudá-los a acompanhar as exigências do ser de luz moderno. Além disso, o ser de luz moderno consome muita pornografia e tem a sua saúde mental destruída por ela. As exigências das pseudo-deusas só começam a ficarem mais acessíveis ao homem comum
quando elas começam a perder o seu poder de barganha, ou seja, após os 30 anos de idade, quando elas começam a ver que a sua juventude, que a sua fertilidade e que a sua beleza estão definhando. Isso faz com que as pseudo-deusas se desesperem e comecem a enxergar os homens que antes eram completamente invisíveis a elas. Grande parte desses homens já estão se matando no fado da performance há anos. É brutal eu dizer o que falarei agora, mas é preciso que vocês entendam a realidade como ela é. A maioria dos homens que estão destruindo as suas saúdes físicas, mentais, financeiras e espirituais no fardo da performance será recompensada com um ser de luz pós-30, tradicionalista, ou seja, conservadia, cheio de traumas, em muitos casos com filhos, com problemas inacabados com algum ex, sem apego emocional ao esposo, infiel e etc. Você que está se matando no fardo da performance e está me ouvindo neste exato momento, entenda que você será escolhido por um ser de luz não porque finalmente ele enxergou o seu valor, mas sim porque você é bom o suficiente para tirá-lo do sufoco. Você irá investir pesado no relacionamento e ainda poderá ter 1 ou 2 anos de um bom relacionamento, mas chegará um momento em que a sua digníssima será consumida pelo tédio e sentirá saudades das fortes emoções que ela tinha no passado. A vida de casado é monótona para quem está acostumado a fortes emoções. A grande mídia, as instituições e o Estado estão constantemente inflando o ego e empoderando cada vez mais os seres de luz, fazendo até mesmo as quarentonas se acharem as meninas superpoderosas. Motivos para ela te largar não faltam, basta ela escolher um. A ideia de você se tornarem o macho alfa e impressionar os seres de luz é um tiro no próprio pé, pois as expectativas de nossas amadas fêmeas estão irreais. A beleza masculina é algo que é bem menosprezado pelos PWAs, e eles disseminam isso dentro da Red Pill. Isso porque eles precisam vender seus cursos de sedução e ensinar os homens a serem machos provedores. Logo, não compensa revelar a existência dos machos reprodutores, que geralmente são escolhidos como amantes, os homens de alto valor genético. Além disso, eles também vendem a ilusão de que qualquer homem pode se tornar um homem de elite, se aceitar o fardo da performance. Essa conversa fiada de que a beleza masculina não é levada em consideração pelos seres de luz também vem do sofisma que a sociedade tradicionalista nos põe na cabeça, que os seres de luz são todos bonzinhos, que eles não ligam para a aparência do homem, mas sim para o seu caráter, e que quando um deles casar conosco, as nossas vidas serão resolvidas. Que eles sempre estarão ao nosso lado, amando-nos e cuidando de nós, dando a entender que o amor feminino é incondicional e genuíno. Senhores, os seres de luz até podem gostar de vocês, mas se vocês não passarem segurança financeira, status e forem desleixados em relação às suas aparências, mais cedo ou mais tarde vocês levarão chifres e ou um chute no lombo. Essa é a realidade da maioria dos homens. Entendam que o homem chama a atenção da pseudo-deusa a partir do momento que ele desperta o interesse da hipergamia dela, que é baseado na segurança, provisão e proteção masculina e na boa genética masculina. Não tem essa de gaming, sex appeal, sem beleza, carisma e etc. Essas coisas mais ajudam na vida profissional do que nos relacionamentos entre os sexos. Os seres de luz bonitos e neotênicos são monopolizados pelos homens de elite. Por isso é perda de tempo se matar no fardo da performance para ter acesso a essas fêmeas. Agora, iremos falar sobre a Death Pill dentro da Black Pill. Infelizmente, boa parte dos produtores de conteúdo da Black Pill são manginas amargurados e com a percepção da realidade limitada.
Eles se acham os donos da verdade absoluta e que qualquer um que apresente algum tipo de escapatória do manginismo e do derrotismo está no coping. Para eles, se vocês não tiverem a tão sonhada atração genuína de nossas amadas fêmeas, tudo o que vocês fizerem na vida para a melhoria dela será um coping. Se uma pseudo-deus olhar para vocês e não achar que vocês são shares, então, se vocês respiram, é coping. Se vocês estudam, é coping. Se vocês cuidam de suas saúdes, é coping. Se vocês trabalham, é coping. Seu dinheiro é coping. Seus pais são copings. Seus animais de estimação são copings. Suas casas são copings. O universo é um coping e assim por diante. Além disso, eles ainda dizem que não existe homem negro bonito, já que para eles os homens brancos são tudo de bom. Deixo claro que, globalmente falando, existe sim uma preferência dos seres de luz por homens brancos, mas isso não significa que um homem negro ou moreno de alto valor genético não irá arrancar suspiros dos seres de luz. O que tem de homem branco sendo cuck para homens negros ou morenos não está no gibi. Senhores, nunca subestimem um homem por causa da etnia dele, pois as suas digníssimas podem olhar para ele e ficarem mais quentes e úmidas do que a região norte do nosso país, enquanto vocês ficam se achando os superiores. O desejo de ser amado pelas nossas amadas fêmeas também domina muitos black pilados, que de uma forma ou de outra querem acreditar que um ser de luz é capaz de amar genuinamente um homem. Então, eles se apegam à falácia de que os sheds são genuinamente, ou seja, sem utilitarismo algum e incondicionalmente, desejados pelos seres de luz, algo que é cientificamente comprovado que não existe. A ciência mostra que as escolhas das fêmeas humanas pelos melhores machos variam conforme a necessidade delas no ambiente em que vivem. O corpo delas foi adaptado para buscar a melhor segurança genética masculina e não para amar genuinamente o shed e ser fiel a ele. A infidelidade genética é uma realidade da espécie humana. O fatalismo, o derrotismo e o abandono de si mesmo são comuns dentro da Death Pill infiltrada na Black Pill. É comum encontrarmos camaradas deprimidos falando que vão se churrascar, ou seja, cometer suicídio, deixarem de zelar por si mesmos e etc., simplesmente porque não são capazes de ter a atração genuína dos seres de luz. É aquela imbecilidade. Se eu não tenho a atração genuína dos seres de luz, nada faz sentido na vida, nem a própria vida. Senhores, vocês conseguem perceber o manginismo doentio infiltrado na Black Pill? Isso é uma esquizofrenia coletiva, uma paranoia gigantesca. Tem muito camarada que elogia os meus vídeos e quando eu explico que não existe uma atração genuína pela figura do homem, eles surtam. Xingam-me, tentam desmerecer as fontes que eu utilizo e o meu trabalho, ameaçam-me e etc. A maioria dos homens que são apegados à atração genuína e ao lookismo é da geração Z, ou seja, são homens que ainda não tiveram a real experiência da vida e muitos nem sequer trabalham ou estudam. Os caras pertencem à geração a qual tem os seres de luz mais egocêntricos, narcisistas, hedônicos, misândricos, chatos e lesbializados, e ainda assim desejam ser amados genuinamente por estes. Senhores, os seres de luz naturalmente não amam o homem em si. Imagine os da geração Z. Os caras estão literalmente desejando uma estadia no inferno. Outro problema que temos dentro da Black Pill é a mistificação da figura do Shed. Senhores, isso beira o homossexualismo. Seria melhor os caras saírem do armário logo. Os caras acreditam que as leis misândricas não alcançam o Shed, que só basta o Shed respirar que aparecem inúmeros seres de luz prontos para bancá-lo. Assim ele nem precisa trabalhar, que o sol brilha diferente para o Shed,
que quem abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar foi o Shed, e assim por diante. Esse misticismo em volta da figura do Shed só afunda muitos camaradas ainda mais na depressão, na raiva, na inveja, no fatalismo, no derrotismo e no abandono de si mesmos. A Death Pill tem tomado cada vez mais espaço dentro da androsfera. Parece que o homem ama ser oferenda do matriarcado, uma oferenda para a deusa mãe, pois sempre arruma um jeito de se destruir em prol do feminino. A falta de maturidade emocional é outro problema grave. Muitos homens são jumentos emocionalmente falando e ainda assim querem se relacionar com os seres de luz. Eu fico pensando, se esses caras surtam por causa do que eu falo, imagina quando eles se envolverem com uma espertinha e ela começar a fazer traquinagens na vida deles. Esses caras irão para o hospício, para o cemitério ou para a prisão. A carência de atenção feminina e as fantasias masculinas contribuem para que muitos homens se agarrem na Death Pill. Existe um choque entre o que é real com o que é fantasioso na cabeça deles, e isso os destrói por dentro. A não aceitação da verdade nunca fará esses caras saberem lidar com a vida, e por causa disso muitos preferem se churrascar. Existe também a irresponsabilidade de muitos produtores de conteúdo que acham que fazer vídeos para as redes sociais é como conversar despreocupado no quintal de casa e não se atentam que estão influenciando pessoas e que eles podem influenciá-las negativamente ou positivamente, dependendo do que eles disseminam. Alguns ainda têm a patifaria de dizer: vocês seguem o que eu digo porque querem, sendo que eles impõem como verdade o que disseminam e ainda dizem que quem discorda deles está no coping. Senhores, existe muito mais coisas que eu gostaria de falar sobre a Death Pill, mas daria um vídeo muito longo, o que não é necessário, já que a Death Pill nada mais é do que os sofismas e as falácias que são espalhados na androsfera, que levam os homens à destruição de suas saúdes e até mesmo à perda de suas liberdades e de suas vidas. Por isso, tome cuidado com o que vocês consomem. Espero que neste ano vocês desenvolvam uma melhor inteligência emocional e aprendam a lidar com a dura realidade da vida, além de aprenderem a dar mais valor para a pessoa mais importante de suas vidas. Querem saber quem é ela? Se olhem no espelho. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores.